Eu coloquei para gravar aqui. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento da comunidade Atlassian. Hoje a gente tem um time aqui muito especial que vai colaborar com a gente, conteúdos, né, que elas conhecem aí, que elas aprenderam bastante do Automation for Jira, ou Jira Automation, né, no Cloud. Vou apresentar aqui em breve as meninas. Todo mundo já está conseguindo ver, né? Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Beleza. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Daiane, sou a líder da comunidade. Então, eu promovo alguns eventos, né, da comunidade. A cada 2 meses a gente está convidando pessoas, né, que usam, usuários da ferramenta, para colaborar com a gente, conhecimento, né? Então, se você souber alguma coisa do Jira Software, Jira Service Management, plugins, vocês podem trazer o conteúdo aqui e compartilhar com a gente. Só bater um papo, a gente marca aqui e vocês podem compartilhar aqui na comunidade, tá? Então, vou mostrar um pouquinho, né, se vocês quiserem conhecer a nossa página da comunidade, vou compartilhar com vocês aqui o link do grupo do WhatsApp. Se alguém aqui é novo, se é o primeiro evento, seja super bem-vindo, tá? A gente está aqui com o time das meninas do PagSeguro. Obrigada, meninas, pela participação. Vai ser um prazer, né, ver esse conteúdo que vocês têm aqui para apresentar hoje, de como criar automações poderosas com Jira Automation. Depois da apresentação das meninas, a gente vai abrir para dúvidas e discussão, né? Se vocês tiverem alguma dúvida do conteúdo, vocês podem colocar aqui no chat, ou a gente pode habilitar também aqui o microfone. E aí a gente tem um sorteio no final, que a parte da ideia, acho que ela está por aí também, Paty, ela disponibilizou alguns brindes e a gente vai sortear aqui no final. Queria agradecer também a Dani, né, que ela que indicou as meninas aqui, e ela está como moderadora aqui, então ela também vai me ajudar aqui a compartilhar links do evento, e se tiver dúvidas, ela também vai me ajudando aí com as respostas. E se você é novo por aqui, a gente tem alguns conteúdos disponíveis na comunidade, né? Tem esse link aqui, está disponível na comunidade em inglês mesmo, né? Então, vocês podem acessar aqui através do QR Code ou o link, depois eu disponibilizo aqui no chat. E tem vários mini treinamentos, né? Para quem está aprendendo aí as ferramentas da Atlassian, é uma super dica aí, para quem está começando e quer aprender mais. E aí a gente tem o link também na nossa página do Atlassian Community, tá? Então, vocês podem conhecer a nossa comunidade online. Se vocês tiverem algum conteúdo interessante ali, que vocês acham, eu aprendi isso daqui essa semana, criei um relatório novo ali no EasyBI, criei uma automação nova, acho que vale compartilhar com outras pessoas, vai facilitar a vida de outros usuários, é super bem-vindo. Chega lá, posta e compartilha com todo mundo. A gente tem 500 membros cadastrados ali na comunidade, e quando você faz um post, todo mundo já recebe automaticamente por e-mail, né? Então, é bem legal, e você vai estar ajudando outra pessoa aí com o seu conhecimento, né? Você aprende e colabora aí, compartilhando o seu conhecimento. Eu convido também todo mundo que está participando aqui para ser um moderador, né? Como a Dani já é o segundo evento que ela está como moderadora, me ajudando. E se você tiver interesse em me ajudar, é super bem-vindo também. Pode chamar ali no grupo ou me chamar no particular. Eu vou adorar ter a ajuda de vocês, tá? E se vocês tiverem temas também interessantes para trazer para a comunidade, qualquer tema, pessoal, também é super bem-vindo, tá? Me chama, a gente combina o próximo evento, a gente precisa de participantes, né? Então, toda ideia é super bem-vinda. Então, eu compartilhei aqui no QR Code, tá? Depois eu passo o link para vocês também aqui pelo chat. E aqui a gente tem a nossa página, né, da comunidade. Então, aqui a gente
encontra oportunidades, os próximos eventos, né? Se alguém quer colaborar, alguém compartilhando, né, algum conhecimento também, pode fazer o post e vai aparecer ali na página da comunidade de São Paulo, tá? Então, só acessar aqui. Se você já tiver alguma ideia bacana, chega lá, se apresenta, faz um post, compartilha com todo mundo. Aqui é o nosso grupo do WhatsApp. Quem é novo por aqui, ainda não está no grupo, pode acessar, tá? Agora é a hora que a gente vê o pessoal entrando no grupo, né? Então tá aqui o QR Code também. E se vocês quiserem também, eu passo daqui a pouquinho, quando as meninas começarem a apresentação, o link do grupo. Se tiver algum problema na hora de acessar o QR Code, eu compartilho também. Dá uns minutinhos aí, quem quiser acessar. Nesse grupo aí, a gente está ali 24 horas. Quem tiver alguma dúvida, pode postar ali. Tenho certeza que vai ter um monte de gente para ajudar, tá? Às vezes um está offline, mas tem outra pessoa ali que está logada e já responde. Muito difícil alguém ficar sem uma resposta ali no grupo. E aqui a gente tem um super evento, né, essa semana que vai acontecer, que é o OAT Solutions Days Brasil, né? Então vão ser 2 dias de evento, mais de 20 palestras ali, e grandes nomes de mercado. Então, se você ainda não se inscreveu, começa amanhã, e vocês são super bem-vindos, né? 2 dias só para falar do universo Atlassian. Conhecer cases, né, de outras empresas, até pessoas que já fazem parte aqui do nosso grupo, vão participar também. Estudante, não sei se o estudante está por aí, mas amanhã acho que ele tem uma apresentação da empresa dele, que ele vai apresentar um case. E agora eu vou passar para as meninas, tá? As meninas do PagSeguro, PagBank. Então, a gente tem hoje aqui presente com a gente a Amanda Viana, a Bruna Paixão e a Samantha Peixoto. Elas vão compartilhar com a gente como criar automações poderosas com Jira Automation. Eu estou super entusiasmada aqui para aprender um pouquinho com vocês, meninas. No dia a dia, eu me aventuro no Jira Automation, mas eu não sei tanta coisa, não. Quero aprender bastante aqui hoje com vocês. Vou passar aqui para vocês, vou parar de compartilhar minha tela, e aí vocês já podem começar, meninas. Beleza. Vou compartilhar aqui a minha. Tá aparecendo aí para vocês uma apresentaçãozinha? Sim. Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Como a Day já falou, me chamo Samantha, trabalho no PagSeguro, aqui na frente do Gira e as ferramentas Atlassian, Confluence, Opsgenie. E hoje a gente vai mostrar algumas automações que a gente criou aqui no dia a dia, que acaba facilitando muito. Nem todas foram fáceis, então a gente teve que fazer muita pesquisa para conseguir montar, e por isso que a gente gostaria de compartilhar com vocês, que talvez seja a dúvida ou a necessidade de alguém aí também. Bom, então a nossa agenda hoje, primeiro a gente vai passar uma introdução ao Jira Automation. Nós vamos mostrar algumas automações, editando um campo cascata, criando o clone com o campo cascata, enviando notificações no Slack e por e-mail, adicionando o usuário no grupo e verificando se ele está no grupo, adicionando opções no contexto de um campo, copiando o valor dos campos start date do date da história para o épico, copiando o valor de uma história para a subtask e fechando o épico quando as histórias estiverem concluídas. Nós vamos passar algumas dicas também e finalizar e abrir para dúvida aí da galera, tá? Então, dando uma introdução aqui para o Jira Automation, antes o que chamava Automation for Jira, ele era um plugin à parte e que era necessário realizar a compra dele para conseguir utilizar. A Atlassian adquiriu essa empresa
E hoje, na versão cloud, ele já vem disponível para a gente usar tanto nos projetos Jira Software e Jira Service Management. A vantagem dele é que não precisa de desenvolvimento, não precisa de código, então ele é bem intuitivo ali, você seleciona gatilho, condições, ações, o que torna fácil também no dia a dia e manutenção dessas automações. Então, hoje quem pode utilizar o Jira Admin pode criar e gerenciar todas as automações, e o Project Admin, ele pode criar e gerenciar as automações onde ele é administrador do projeto. Então, a parte boa também é que não fica amarrado só ali com o Jira Admin, a gente consegue dar essa autonomia para os administradores dos projetos também. Então, para acessar, é super simples, então basta ser administrador do projeto, acessar Project Settings e Automation. Ele já vai ter acesso às automações vinculadas àquele projeto. E o funcionamento do Jira Automation, quando a gente começar a mostrar as automações, vai ficando mais claro, mas obrigatoriamente existe um gatilho, então, que vai startar aquela minha automação. Tem alguns exemplos, por exemplo, quando uma issue for criada, o valor de um campo for alterado, a issue for assignada para algum sprint for criada, então tem vários gatilhos que a gente pode utilizar. As condições, que pode ser utilizada ou não, não é obrigatório, que aí também pode ser baseado em JQL, em valores de campos. Então, por exemplo, essa minha ação só vai executar se a issue que startou essa automação for um épico. Também é possível trabalhar com blocos de if e else, que facilita também. E aí nós temos as ações. As ações podem ser enviar alguma notificação, criar um clone, fazer uma chamada de API, editar o valor de um campo, criar uma sprint, uma release. As ramificações e itens relacionados é quando a ação vai ser executada em uma issue linkada ou, por exemplo, um épico. Quem startou a minha automação foi uma história, porém, a ação vai ser executada no épico ou em alguma issue que esteja linkada. E, por fim, os logs. Os logs também é bem legal, a gente consegue verificar quando deu erro, quando foi executado, se deu erro, onde parou, se não foi executado, por que não executou. Antes de mostrar as automações, eu vou mostrar para vocês a telinha de gerenciamento que o Jira Admin tem acesso. Então, a gente acessa aqui o Automation Rules. Essa tela aqui, somente o Jira Admin tem acesso. Então, na primeira parte, em Global Rules, ele mostra as automações que são globais ou múltiplos projetos. As globais são as que são executadas em todos os projetos do Jira. Então, nesse meu caso aqui, por exemplo, toda vez que uma issue for criada, em qualquer projeto, ela vai ser executada. Esse segundo exemplo, que ele é de múltiplos projetos, ele está filtrando somente esses dois projetos, com a QAS e com a ECS. Esses dois têm dependendo do seu tipo de licença, tem um limite de execuções mensais, que a gente consegue acompanhar aqui em Usage. A minha licença aqui é Standard, então eu tenho 1000 execuções mensais para as globais e múltiplos projetos, que é dividido 500 para software e 500 para service management. Conforme você vai alterando o seu tipo de licença, ele torna ilimitado, se eu não me engano, no Premium ele já é ilimitado essas execuções. Vocês podem verificar por aqui depois os planos e como que é feito o cálculo. Mas aqui nessa tela é bem legal que ele mostra quantas execuções já foram executadas no mês, quantas execuções e quais foram as automações. Voltando aqui para o menu de Rules, tem aqui o All Rules, que aí aqui a gente consegue visualizar todas as automações de todos os projetos em um lugar só. O Audit Log também é de todos os projetos. Então, por exemplo, teve um dia que o Automation estava fora, aí para a gente identificar que realmente era algo geral, a gente veio aqui nos logs e verificou que estava dando erros em vários projetos, em automações diferentes. Então, facilitou, você não tem que ficar entrando automação por automação, projeto por projeto.
Aqui em mais configurações, em Global Configuration, é onde está configurado que quem terá acesso ao Project Automation, ao Automation for Jira são os administradores do projeto, e eu posso limitar também para algum grupo. Por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei o grupo Automation. Então, além da pessoa ser administrador do projeto, ela também precisa pertencer a esse grupo para ter acesso ao Automation for Jira. Senão, quando ela acessar, vai aparecer uma telinha falando que ela não tem acesso. Dessa forma, qualquer administrador do projeto consegue ter acesso. Bom, agora vou mostrar duas automações para vocês. Então, nós vamos aqui em Project Settings e Automation. A primeira automação é editando um campo cascata. Então, aqui já na telinha da automação, então a gente dá um nome, uma descrição. Isso daqui é interessante que você pode configurar para receber notificações quando ocorrer erro nessa automação. Se você não quiser, também você pode desativar. E aqui embaixo, quem vai ser o autor da execução da regra. Então, aqui já é o nosso primeiro gatilho, né? A nossa primeira trigger. Nesse caso, a gente está usando issue created. Toda vez que uma issue for criada nesse projeto, vai startar essa automação. Eu vou mostrar alguns outros gatilhos aqui para vocês. Então, aqui, por exemplo, quando um comentário foi editado, um comentário adicionado, um valor de um campo for alterado, se uma issue for linkada, issue movida. Então, aqui são várias opções de gatilhos, que é só você selecionar qual você quer e mandar bala na automação. Seguindo aqui na automação, eu tenho uma condição, que nesse caso é se no campo issue type for igual à história. Então, a minha automação só vai seguir para a ação se aqui for igual à história. A gente pode utilizar outros campos aqui do Jira também para fazer isso. E temos... Deixa eu voltar aqui que eu excluí sem querer. E é possível também adicionando várias outras condições aqui. Então, issue field condition, essa que eu estou utilizando aqui, baseado nos valores de campo. O advanced compare condition, a gente vai mostrar automações com essa opção. O if else, também a gente vai mostrar. E o JQL condition também, que é só a gente colocar uma JQL aqui, ele vai validar, se corresponder, ele segue para a ação. E nesse meu caso aqui, que é um campo cascata, o Automation for Jira, se fosse só editar uma issue, um campo normal, tipo select list, a gente viria aqui nesse campo, selecionaria o campo que a gente quer editar, selecionaria o usuário, aqui no caso o assignee, assignaria para a Bruna. Como é um campo cascata, o Automation for Jira ainda não está preparado para a gente fazer essa configuração direto por aqui. O campo cascata é esse tipo aqui, ó. Que a gente seleciona a primeira opção e a segunda opção. Então, para esses casos, a gente precisa desse script. Então, eu informo qual é o ID do meu campo. Nesse caso, o meu campo chama classificação. Qual é o primeiro valor dele, aplicativo, e qual o segundo valor, login. Se a gente olhar aqui, ele vai ter que fazer isso daqui, selecionar aplicativo e login. Eu vou criar aqui agora... deixa eu mostrar algumas outras ações que existem. Então, aqui a gente pode criar issue, enviar e-mail, fazer transitions, adicionar comentário, criar subtask. Então, tem bastante ações aqui também que é possível utilizar. Fazer chamada webhook, enviar no Slack, no Microsoft Teams. Eu vou criar aqui, então, a primeira issue. Aqui, para ela executar, tem que ser uma história, então, eu já estou criando como uma história.
gente pode visualizar aqui no log quando ela é executada, então tem todo o histórico. Aí esse daqui ele acabou de executar, ele deu sucesso. Você consegue expandir, ver aqui o que foi que ele executou, e ele mostra a issue que executou essa ação também. Aqui na issue, ele preencheu o campo classificação com aquelas opções que eu tinha colocado, aplicativo e login. É possível também verificar aqui pelo histórico que o autor, no caso o Automation for Gira, fez essa alteração. A segunda automação é clonando uma issue utilizando o campo cascata, que também é diferente. Então, nesse caso, o meu gatilho é quando a minha issue for do status backlog para in progress. Se for uma história, então, clono uma issue para o projeto ACE Software 2, issue type story também. Então, eu vou copiar aqui os valores do summary, description, assignee. Eu vou linkar essa issue clonada com a minha issue que engatilhou essa automação. E aqui embaixo, o script que eu também preciso para preencher, copiar o valor do campo cascata. Então, eu também pego o ID desse campo, e ao invés de eu colocar o valor default aqui, eu vou colocar essa informação trigger issue, para eu copiar o valor. Então, tanto no primeiro valor, quanto no segundo valor, o filho. Então, essa minha issue aqui, eu vou mover ela de backlog para in progress. Dei um refresh aqui, ela já criou a minha issue linkada. Se a gente vier aqui na automação no log, ela mostra qual foi a issue que startou essa minha automação, que foi a S29, e qual foi a issue clonada, a CS6. E aqui na issue clonada, ele copiou bonitinho aqui o campo classificação com o mesmo valor que eu tinha na outra issue. Pessoal, as duas automações em introdução que eu queria passar era isso. Eu vou passar a bola aqui agora para a Bruninha, que ela vai mostrar outras automações para vocês. Boa noite, pessoal. Vou compartilhar aqui minha tela. Quando vocês estiverem vendo, vocês podem me avisar, por favor. Obrigada. Bom, eu vou mostrar para vocês duas automações também. A ideia desse evento é mais mostrar mesmo como que funciona cada automação. Essas que eu vou mostrar para você primeiro é adicionar um usuário em grupo. Para mostrar como que ela funciona, eu vou mostrar para vocês a request type. A gente configurou uma request type, que na verdade não é essa. Primeiro é essa aqui, adição de usuário em grupo. E a gente colocou esses dois campos. O campo responsável técnico, que no formulário a gente chamou de usuário, e o campo grupo, que a gente manteve o nome grupo. Então, a pessoa vai vir aqui no portal, vai preencher esses dois campos para poder adicionar um usuário em um grupo. O que a automação vai fazer? O gatilho dessa nossa automação é quando uma issue é criada. Então, quando ela for criada, já vai vir logo uma condição. Essa condição é issue fields condition. E o campo que a gente está usando para poder verificar é a request type. A request type que é aquela adição de usuário em grupos que eu mostrei para vocês agora. Então, se a request type for igual a esse de adição de usuário em grupo, ela vai seguir para a ação. A primeira ação que nós vamos fazer aqui é chamar a API da Atlassian, a API de grupos, verificando se o usuário para, na verdade, pegar todos os grupos que o usuário selecionado está. Esse custom field 142, vou mostrar aqui para vocês, ele é aquele campo responsável técnico. Ih, deu uma travadinha aqui. Troquei recentemente para o Windows, pessoal. Tô sofrendo um pouquinho.
grupo no Windows, bro. Ai, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pela... Também não. Ah, agora foi. Aqui, ó, esse custom field 142, ele é aquele campo responsável técnico, que é o que a gente pediu para usar para colocar o usuário. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o Bruna Maximino da Paixão, e eu vou selecionar o grupo Engenharia de Software, por exemplo. Então, a gente chamou a API para poder ver em quais grupos esse usuário está. A gente chamou no método get, com autorização, e pedir para fazer uma outra condição. Essa condição, ela vai comparar duas variáveis. A gente usa bastante essas variáveis. Se vocês verem aqui nessa ação de send um web request, ela tem essa opção aqui de esperar a execução ser terminada para poder ir para a próxima ação, para o próximo item da automação. Quando isso acontece, ele libera algumas variáveis para a gente. E é isso que a gente está usando aqui. Então, a gente vai pegar o retorno daquele webhook e vai ver se contém esse campo aqui. Esse campo é aquele de grupos. Eu não vou dar um Ctrl F de novo para evitar travar. Mas é aquele campo de grupos. Então, se no meu webhook tiver esse grupo, a automação vai entrar com essa ação, ele vai comentar na issue, ele vai colocar lá, olá, isso aqui a gente está pegando o nome do reporter, separando pelos espaços e pegando o primeiro. Então, se foi eu, por exemplo, que abri, ele vai ficar, olá, Bruna. E aqui ele vai continuar, o usuário, tananana, já está no grupo, vai pegar o nome do grupo. Então, não há ação a ser tomada neste chamado, portanto, ele será cancelado. Essa ação, esse comentário, ele vai ser compartilhado com o cliente, porque já que foi um chamado que foi aberto por ele, ele precisa ver esse comentário. Então, como nesse caso aqui, o usuário ele já está no grupo, então a issue vai ser cancelada. A próxima ação que a gente faz é chamar a ação transition issue para o status de cancelado. Esse if aqui que a gente usou para o de Advanced Compare Condition é um if block. Então, a gente consegue usar um if e o else. Aqui no else, a gente pode colocar alguma condição, mas nesse caso não precisa. Porque se o usuário já estiver no grupo, ele vai cancelar. E se ele não tiver, a gente vai chamar uma outra ação, que também de send um web request. Agora, a gente vai chamar o grupo. Esse replace que está aqui, entre aspas, espaços, a gente está substituindo qualquer espaço que tenha na API, na opção, desculpa, por esse porcentagem 20, que é como a API do Jira reconhece os espaços. Então, chamamos aqui a API de grupos. Mandamos um post para lá. E aqui no custom data, a gente coloca o account ID do usuário em formato JSON. Depois disso, a próxima ação que o Automation vai fazer é comentar na issue. Dessa vez ele vai falar que o usuário foi adicionado no grupo, também compartilhado com o cliente, com a pessoa que abriu. E a automação também vai resolver o chamado. Então, só para mostrar para vocês, eu vou abrir esse chamado aqui, para mostrar que eu não estou roubando. O grupo aqui em Engenharia de Software está vazio. Eu vou enviar. Deixa eu abrir aqui o chamado. Aqui, quando eu abrir, ele já está resolvido, tá vendo? A automação já rodou. Se eu vier aqui no grupo de Engenharia de Software, deu um F5. O meu usuário já foi incluído no grupo. E para saber que foi mesmo a automação, tem uma opção aqui no Automation de Rule Executions. Aí você consegue ver quais foram as automações que rodaram para essa issue. E aqui está a minha automação de adicionar usuário em grupo. Aí, eu vou abrir mais uma nessa mesma solicitação para poder mostrar para vocês
Engenharia de software. O outro cenário, porque esse é um if ou else, né? Nesse caso aqui, ele cancelou, tá vendo? E o comentário que ele adicionou, ele falando que o meu usuário já está incluso no grupo Engenharia de Software. E se vocês vierem aqui na automação e no audit log, vai ter aqui as duas execuções e dá para ver que executou com sucesso. Uma outra automação que eu tenho para mostrar para vocês é essa aqui, adicionando option no contexto de um campo select list. O gatilho dela também vai ser quando uma issue é criada. A gente partiu do mesmo princípio de criar uma request type é como se alguém estivesse abrindo essa solicitação para a gente. Nesse tem 3 campos, nome da aplicação, descrição e anexo, só que nessa automação a gente só vai usar o campo nome da aplicação, que é o details. Então, assim que uma issue for criada, ele vai verificar se a request type, a request type é igual à adição de options no contexto de um campo. Uma curiosidade só rapidinho para mostrar para vocês, se você vier aqui em Audit Log, aquelas 2 issues que eu criei de adição no usuário em grupo, ele ficou com esse status aqui, ó, no actions performed. Significa que entrou no gatilho, porque o gatilho é que uma issue foi criada, só que não bateu com essa condição. Então, não executou para aquelas 2. Voltando aqui, nesse caso, se a request type foi igual à adição de options no contexto de um campo, ele vai seguir para as ações. A primeira ação é a create variable. Para essa ação, a gente tem que dar um nome para a variável e um valor dela. Nesse caso, o nome que a gente escolheu foi field ID e o valor vai ser esse 171. Esse 171 é o ID do campo que a gente vai alterar. O campo que a gente vai alterar é esse aqui, aplicações, e o ID dele é esse que está aqui em cima, ó, 171. Beleza, a próxima ação a gente vai criar outra variável, só que o nome dessa variável vai ser app, e o valor dela vai ser o que tiver dentro daquele campo details, que é o que a pessoa vai digitar solicitando para poder incluir no campo, no contexto daquele campo. E a próxima ação é enviar um webhook lá para a API do Gira de novo. A gente trabalha bastante com a API do Gira. Então, a gente vai chamar a API do Custom Field com essa variável que a gente criou. Nesse caso, vai ficar aquele 171/option. A gente envia um post. E aqui no webhook a gente seleciona esse custom data. E também em formato JSON, a gente vai colocar aqui o valor que a pessoa solicitou através do chamado. Depois disso feito, um comentário vai ser adicionado, compartilhado com o usuário. E, chamando a ação Transition Issue, o chamado será resolvido. Eu vou, então, abrir aqui um chamadinho. Essas aqui são as opções que já tem no campo. Então, já tem a opção Site, Teste, Automation e Gira. Eu vou adicionar aqui Confluence, por exemplo. Esses 2 campos, eles não são como obrigatórios, então eu não preciso preencher eles. Eu vou enviar. Eu vou abrir aqui para vocês. E ele foi resolvido, tá vendo? A automação já rodou. Dá para ver ali pelo Rule Execution, só que também dá para a gente ver aqui pelo campo. Vamos dar um F5 aqui só para ver se ele adicionou o Confluence. Aqui, ó, adicionou. E aqui pelo audit log da automação, a gente também consegue ver que foi executado dessa vez com sucesso, porque bateu com todas as condições. Eu tenho mais 2 automações para mostrar para vocês. Tá nesse projeto aqui. A próxima que eu vou mostrar é essa aqui, ó, copia do date para o Epic. O do date é um campo que a gente usa para colocar uma data prevista de finalização de uma história, né, nesse caso. Então, a gente quer colocar o do date, o maior do date das histórias, no épico também. Então, a trigger dessa automação vai ser quando um valor de um campo for alterado. Aqui, nessa trigger, a gente precisa informar
ser alterado, que vai ser monitorado, que nesse caso é o do date. E quando a gente quer monitorar ele, se a gente quer que essa automação seja alterada só quando for uma issue foi editada, só quando for criada, a gente pode selecionar as duas, como é esse caso, e ainda tem essas duas opções aqui. Nesse caso, a gente vai deixar só quando a issue for editada ou criada. Então, quando o campo do date for alterado na edição ou na criação, essa automação vai iniciar, já vai vir para essa condição, ele vai verificar se a issue type é igual a uma história, e se for igual, já vai para as ações. A primeira ação, ele vai criar uma variável chamada story do date, e nessa variável ele vai pegar o conteúdo do campo do date, que está nessa história, e vai salvar nessa variável. Aqui, a gente vai usar uma branch rule, que a partir de agora, as ações não vão ser mais na história, que é quem intrigou a issue, vai ser no épico. Usando esse branch rule related issues, a gente consegue fazer as ações não mais nessa issue que trigou, mas ou no épico dela, ou na subtasks, ou na issue py, enfim. Nesse caso, a gente vai fazer no épico. Então, o próximo item, a gente vai comparar se o que a gente salvou naquela variável, o store do date, é maior do que a issue fields do date. Nesse caso aqui, a gente está falando do épico. Então, se o do date da história for maior que o do épico, a gente vai chamar a ação edit issue. E aqui, como ele não é um campo cascata, a gente consegue só pesquisar o campo aqui em cima e selecionar ele. Selecionando, a gente consegue só colocar aqui a variável que a gente criou. Então, a gente vai editar colocando o mesmo conteúdo da história. Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem esse épico, nesse caso. E o due date dele já está preenchido com o valor de 22 de junho de 2021. E tem essas 3 histórias aqui associadas a ele. Eu vou abrir essa segunda história aqui. E vou editar o due date com um valor maior. Vou colocar a data de amanhã. Então, atualizei aqui no épico e atualizar. Ele não pode estar mais com a data de ontem. Ele está agora com a data de hoje. Ele está agora com a data de amanhã. E agora, nesse aqui, eu vou editar colocando uma data anterior, dia 20, por exemplo. Editei a issue, atualizei. Se vier aqui no épico e atualizar, ele tem que ficar com a mesma data, porque aquele due date é anterior. Então, não é o que a gente quer que essa automação faça. Beleza. Esse aqui acabou. E a última automação que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó. Copia o valor de um campo de story para uma subtask. Então, essa automação ela vai começar quando uma issue for criada. E ela vai ver se a issue type, a gente vai pegar essa condição, o campo que a gente vai usar para comparar é a issue type, e a gente vai ver se a issue type é igual a subtask. Se for igual a subtask, a gente vai chamar a ação edit issue, e a gente vai aqui selecionar o campo priority, e nele, ao invés de a gente escolher um valor default, um valor que já esteja disponível no campo, a gente vai selecionar essa opção aqui, ó, copy from parent. E aí ele vai pegar o valor que tiver na issue py. Então, para exemplificar, eu vou vir aqui numa história, por exemplo, e vou criar uma subtask. Vou chamar minha subtask de subtask. Aí criei, mas aqui fiquei com a prioridade média, então, que é a default do Gira. Então, eu vou só mudar aqui para high e vou criar uma outra subtask que aí fica melhor para vocês verem. Outra subtask. Essa aqui, vocês podem ver que ela foi criada também com a prioridade média, que é a default do Gira, só que se você abrir ela já vai estar atualizada com a prioridade igual à da issue py. E é isso, agora eu vou passar para a Amandinha.
Oi, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão me escutando? E estão visualizando a minha tela? Sim. Sim. Beleza. Eu sou a Amanda, como a Bru falou, eu estou há quase 3 anos no PagSeguro e eu adoro o automation. Eu vou falar de 2 automações. Primeiro, eu vou falar sobre notificações no Slack via e-mail. Aqui é o meu gatilho quando o item é criado, mas você pode usar também uma JQL, que eu uso bastante, tipo, avisar a galera que o item está pendente, ou uma modificação. Então, mas aqui a minha é um item criado. Para você usar o conector com Slack via Automation, você precisa de um webhook. Então, você vem aqui no webhook do Slack. Deixa eu voltar aqui. Você pede para adicionar um webhook. Aqui você seleciona um canal, mas você pode selecionar um canal e usar esse webhook para colocar em outros canais também. Você adiciona a integração, aí o admin do Slack autoriza e você consegue usar. Aqui eu já tenho um autorizado. Eu mando uma mensagem. Então, quando a minha issue é criada dentro desse, eu coloco o issue key, issue summary e eu coloco o link. Esse negócio parece muito simples, mas a gente aprendeu usando também. A gente coloca a URL do Gira e coloca a issue key aqui, para mandar o link bonitinho para a pessoa. Aqui eu mando também via Slack, mas aqui eu mando para o repórter. Então, eu tenho o e-mail do repórter, e-mail address, que é um campo do Gira. Eu dou um split para pegar tudo que está na frente do arroba. Então, o amandajviana@gmail, ele tira o que é depois do arroba, o gmail.com. Então, fica só a Amanda J. Viana, que é o meu usuário do Slack. E aí ele também manda um e-mail. Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. Vou criar mais um teste da Amanda, que tem vários. Vou colocar o responsável para mim, mas eu sou o repórter. E vou criar. Eu recebo a notificação via o Slackbot, que a minha issue foi criada com o link. A imagem, quanto nome, você pode alterar e colocar o que vocês quiserem. Por exemplo, o nosso é o do nosso time. E ele também manda no canal. Então, assim, se você quer um canal que mande tudo que abriu no seu projeto ou no seu Service Manager, você consegue mandar por aqui pelo Slack. E ele também manda um e-mail. Gira Automation aqui com as informações. E aí você pode editar assunto, não mandar via Gira Automation, com o link aqui. A minha próxima automação é quando todas as stories forem concluídas, também fechar o épico. Isso você também pode fazer para quando todas as subtasks foram concluídas, fechar a história, ou link relacionado. Então, aqui o meu gatilho é quando o item for transacionado. Então, o meu status eu deixo em branco, que ele equivale a todos os status. Ou você pode selecionar. Nessa situação, vai ser só de backlog para concluído. Em andamento para concluído. Aqui a gente colocou tudo. Como a Bru falou, né, a gente usa uma regra de ramificação. Eu quero que só fale com o Epic Py. Quando o status não é igual a concluído, eu faço uma condição via JQL. Então, aqui a minha JQL, eu pego as histórias com a JQL correspondente com status igual a Doni. E aí eu faço a transição do meu épico para concluído. Aí eu incluí aqui também, você também pode mandar uma mensagem para a pessoa, olha, épico concluído. E aqui, em vez de usar o repórter, eu uso o e-mail do assign. Da mesma forma. Aí eu vou pegar um épico aqui para fechar, para vocês verem. Que, inclusive, deixei fechado. Eu vou abrir uma história aqui. Abrir meu épico.
Então, aqui eu vou fechar a história. Dá um atualizar, porque a internet está meio lenta. Ele já me mandou a notificação e já colocou o épico para concluído. E aqui eu recebi no Slackbot a mensagem épico resolvido. Então, a gente usa bastante essas automações para facilitar nossas vidas em alguns cenários. Então, depois das automações, a gente tem algumas dicas para dar, para o pessoal perguntando. No nosso cenário, sempre quando a gente tem algum processo que precisa ser automatizado, algum cenário que vai entrar dentro do Gira, a gente pensa primeiro no automation. Ele tem bastante coisa para ser feita, dá para criar automações gigantescas. Caso ele não resolva o nosso cenário, a gente opta pelo Script Runner ou pelo Power Automate da Microsoft, que tem integração nativa com o Gira. Então, a gente sempre pensa primeiro no Automation. Se a gente não consegue fazer no Automation, a gente pensa em outras ferramentas. As nossas próximas 2 dicas é o Automation Template, o Playground da Atlassian, que basicamente o que é isso. A nossa dica é você deixar um projeto como template de automações, onde os giras admins de cada projeto podem vir aqui olhar as automações. Então, aqui é um projeto aberto, né? Automação, na configuração automação. E aqui você pode deixar exemplos de várias automações que o pessoal que tem acesso ao seu Gira, um Gira admin de algum projeto, consegue consultar e repetir no seu cenário. Isso é bem prático, então sempre vai ter alguém que está pensando próximo de você. E a outra forma é o Playground de automações da Atlassian, então ela já tem uma biblioteca do Gira com várias automações, e aqui ela coloca por cenários, né? Vou abrir alguns itens aqui. Aqui, vou pegar esse de alerta de alta prioridade. Então, aqui ele mostra o automation em si, né? O log, como você pode schedular, qual é o seu item, por exemplo, aqui é se a prioridade for médio ou right, aí mandou e-mail. Se não, manda uma mensagem no Slack. Ele tem várias automações que vocês podem usar de exemplo também, dentro do Gira. Da nossa parte é isso. Primeiro a gente queria agradecer a Miriam, porque sempre nos incentiva a pensar fora da caixinha dentro do nosso time. A Dani, que nos motivou a vir nesse evento. Sem a Dani, nós não traríamos esse conteúdo aqui. A Dai, que nos ajudou, nos motivou e até fez toda essa divulgação que eu achei incrível. E o nosso time, o Lincoln, que é o máximo dentro do PagSeguro. Muito obrigada, gente. Agora fica aberto para dúvidas. Meninas, vocês arrasaram na apresentação. Foi aqui de queixo caído de tanta coisa que vocês fizeram, assim, muito bacana mesmo. Vou levar algumas ideias já para minha empresa. Amei, eu achei muito legal essa ideia de vocês terem um projeto de template para outros ADMs, né? E aí fica a minha dúvida, né? Eles conseguem se virar bem ali no dia a dia, acessando o projeto e criando as automações dos seus próprios projetos? Alguns sim conseguem, só mandando a documentação, o link da automação, eles se viram ou dá um start ali, uma clareada nas ideias para criar, outros não. Alguns ainda têm medo de colocar a mão e fazer a ideia errada, prefere solicitar para a gente fazer, às vezes. Vai aos pouquinhos, né? Mas Sim. Muito legal essa ideia, achei muito bacana. Parabéns, meninas. Eu ia falar que, por exemplo, no Automation eu tenho muito medo de quebrar o Gira, por exemplo. E o Automation, ele ajuda, assim, você mexer dentro do seu projeto. Se você quebrar, você volta a configuração, arruma dentro do seu projeto. E ele é bem fácil de mexer, você consegue achar ou voltar à configuração antiga, a pensar. Ele é bem intuitivo. É mais fácil do que o Script Runner, né?
Muito mais fácil. Então, para quem está começando ali, quer criar automações simples, né? Fora que já tem vários exemplos ali na comunidade, né? Na documentação do próprio app, qualquer um pode começar a fazer, não precisa ter conhecimento de código, né? Isso é muito bacana. Não precisa ter conhecimento de código. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Pessoal, quem quiser perguntar, eu consigo abrir também o microfone. Só mandar aqui, se quiser fazer uma pergunta para as meninas, deixa aberto o microfone. Ou se quiser mandar aqui no chat também, a gente compartilha. Kleber mandou uma pergunta, Dai, o Kleber Fonseca. Talvez se você habilitar o microfone. Kleber Fonseca? Isso. Me ajuda aí, Dani. Ajudo. Eu estava vendo a lista de participantes para fazer o sorteio. Kleber... Com K? Isso. Bem. Habilitei, Kleber. Quer fazer essa pergunta? Oi, Kleber. A gente não está te ouvindo, está desabilitado. Acho que está no mute. Perdão. Perdão, boa noite, parabéns boa noite. Pela apresentação. A minha dúvida, a minha pergunta é a seguinte: essas automações que vocês mostraram, que editam o valor de custom field, editam o valor de campos, acrescentam options em select lists, elas já reproduzem, já fazem o reindex nos tickets ou as alterações já ficam sendo refletidas ali em JQL, que a gente possa fazer logo depois? Depende, na verdade. Se você quiser usar, por exemplo, alterar o valor de um campo e já usar essa alteração na mesma automação, não. Você vai precisar... Tem uma ação que se chama reindex lá no automation. Então, você precisa colocar essa ação para poder reindexar e poder usar. Agora, para poder ficar disponível lá na JQL, a alteração em si, só depois que termina de executar. Entendi. Obrigado. Nada. Pessoal, alguém tem mais perguntas? Se quiser mandar no chat também, aproveitem, hein? Dúvidas de automation lá no grupo, no dia a dia. Cadê as perguntas, pessoal? Mandem aí, essas meninas têm resposta para tudo. O Dante, o Henrique. Comprometendo aí. Não tiverem dúvidas, tá tudo bem. O Dante tem pergunta. Vamos disponibilizar sim a gravação. Depois do evento eu vou subir na página lá do próprio evento, que é disponível no YouTube também. Aí eu compartilho com todos vocês no grupo. Dante, você quer fazer a sua pergunta ao vivo aqui para as meninas? A Dai vai habilitar. Então, sim, Dante, habilitei aqui. Estão me ouvindo agora? Sim. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Seguindo a mesma pergunta do automation para os options do campo lista. Funciona para cascata? Já testaram? Criar tanto pai quanto filho na automação? No cascata, eu acho que a gente ainda não fez, né, meninas? Mas, Lembre. mas eu acho que deve funcionar, dependendo, só mudar ali o JSON no final dele. Eu acho que dá para funcionar sim, hein? Nunca testamos. É isso que eu ia falar. Fazendo da forma que você fez a primeira automação lá no JSON, deve ser basicamente bem próximo. Imagina que talvez tenha que criar ele, o pai, dar aguardar até concluir a ação anterior, né? Para ele poder gerar o ID do pai primeiro, para depois você conseguir importar o filho. Talvez com essa ação de reindex que já tem ali no automation, talvez na própria você já consegue dar um reindex, cria o pai, dá um reindex e aí cria o filho.
Eu vou testar depois isso aí também. Se vocês testarem primeiro que eu, vocês me avisam depois, tá? Isso Beleza. é muito bom para mim. Pode deixar. Obrigado, pessoal. Imagina. A Andréia também tem uma pergunta, Dai. Andréia Gonçalves. Vou habilitar aqui. Ela perguntou. Tá. Oi, Andréia, boa noite. Bem, Tudo bem? já não colocar não, porque nesse frio eu tô aqui na. Tranquilo. Bom, parabéns aí pela apresentação. Eu tenho uma pergunta sobre a integração no Slack. Eu mando determinado quando chega em algum status num grupo, né, que a gente tem lá num canal lá no Slack. Eu não consigo mais marcar diretamente uma pessoa que está dentro desse grupo. Então, @Andrea, por exemplo, né? Para dizer que a issue está em determinado status. Quando eu coloco @here, ele deixa. Ele aparece lá, ele marca todo mundo. E eu lembro que isso antes eu conseguia. Então, dentro de um canal, colocar uma determinada pessoa, né? Para destacar determinada pessoa. Vocês sabem se isso foi alterado? Eu já tentei colocar o ID da pessoa do Slack na mensagem, mas ele não ignora isso. Bru, me corrija se a gente estiver errada. A gente usa também para dar esse @here no assign e no reporter. E a gente usa aquela configuração de colocar o arroba e o primeiro user da pessoa do Slack. E continua funcionando. Não quebrou. A gente não usa o nome da pessoa em si, a gente usa o que a Amanda mostrou lá nas automações Slack, pegando o que vem antes do arroba no e-mail. Pode ser que seja isso. Entendi. A gente também tentou pegar pelo nome. Pelo ID. E também não funcionou, só funcionou dessa forma. Beleza, vou tentar isso então. Obrigadão, tá? Nada, quebrou, não foi os colchetes. Eu vou mandar, depois eu mando uma fotinha. Tá, legal. Obrigada. Deixa eu escrever aqui. Agora foi. Beleza, já vou copiar aqui. Só tem 2 colchetes na frente do arroba e no final. Tá. Um dos colchetes, né? Esqueci o nome desse. Acho que as chaves são isso. chaves, né? Tá. Exatamente. Beleza, brigadão. Boa noite. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta de um colega meu. A pergunta é se a gente já montou automação que chama outra automação. Eu entendo que é um encadeamento de automações. A gente já chegou a fazer isso, meninas? Já. Uma das triggers do automation é um webhook também. Se você selecionar essa trigger, esse gatilho, ele vai gerar um link de um webhook para você. Então, como tem a ação de chamar uma API, por exemplo, aí é só colocar esse link lá e aí consegue chamar a outra automação. Ah, beleza. Obrigada, Bruna. Nada. Mais dúvidas, pessoal? Acho que, olhando pelo chat aqui, não tem mais dúvidas. Acho que você pode dar sequência, Dai. Beleza. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui, tá, pessoal? Depois a gente responde vocês. Compartilhar minha tela aqui. Tem mais uma aí. Deixa eu habilitar um.
Nunes, boa noite. Habilitei já você. Quer fazer sua pergunta? Só precisa habilitar o microfone. Oi, agora acho que sim, né? Boa noite. Boa noite. Não era pergunta não, era só complementando a questão de uma automação chamar outra, além do webhook, né? Se você fizer uma ação, por exemplo, de alterar um valor de um campo e isso seja o gatilho de outra automação, uma automação encadeia outra automação, sim. Só que existe uma opção checkbox lá nas configurações da automação que é preciso estar habilitando para que isso seja possível, né? Que uma automação possa chamar outra. Então, existe uma... bem ali onde a gente coloca quem que é o owner e qual que é o projeto que está sendo afetado, tem a opção ali de habilitar que uma automação chame outra. Então, às vezes, você faz uma coisa e uma automação não chama outra porque não está habilitado esse ponto. Só um detalhe aí, para quem perguntou, para complementar. Não era pergunta, não, mas... Obrigada. Tranquilo. A gente já passou por esse cenário. A gente tinha que rodar duas na sequência, né? Uma criava a issue no projeto, e depois de criado, dependendo do valor, a gente tinha que chamar uma outra atualização. E a gente estava fazendo, não estava funcionando, estava quebrando essa automação, não funcionava, não disparava. E aí a Bruna, acho que foi a Bruna que me explicou sobre habilitar essa configuração, e aí funcionou as encadeadas, é verdade. Eu lembrei agora de qual formato. A Bruna sempre ajuda. Legal. Tem como mostrar? Alguém tá com o Automation aberto aí para compartilhar e mostrar? Acho que vale a pena mostrar essa caixinha de marcação. Compartilho aqui. Essa daqui, né? Essa, né, Bru? Essa mesmo. Isso. Ela fica em Rule Details. Bem ali onde a gente vai colocar o nome da automação. Isso. E o gatilho, que até a Bruna estava falando de chamar outra automação, é essa daqui em Common Webhook. Que aí aqui coloca a URL da automação, né, Bru? Essa é a URL que ela gera para a gente poder usar na outra automação, que vai chamar essa. Boa. O Carlos estava perguntando aqui se a gente já conseguiu editar o request type, né? Por default ainda, ele ainda não deixa. Se eu não me engano, a gente ainda não tentou, mas eu acho que por API talvez dê certo. E usando aquele more details ali embaixo, passando um JSON. Eu acho que assim dá certo. A gente não tentou aqui ainda. Nesse cenário a gente usa o legado ainda. Ainda não está funcionando no Automation. Quer comentar, Paty? A Paty falou que tem que ser pelo Legacy. Tentando ali a resposta. Beleza, então, pessoal. Vou continuar aqui. Qualquer dúvida. Consegue visualizar minha tela? Então, a gente tem sorteio. Então, a gente tem 5 garrafinhas de sorteio, que a Paty da IDEV foi super parceira, me chamou aí essa semana e falou, vamos sortear uns brindes ali. Então, a gente tem 5 garrafinhas e ela vai postar nos correios, vai chegar na casa de vocês.
Então, vamos ver quem vai ser os 5 sortudos que vai ganhar essa garrafinha top aqui, térmica. Tati, quer falar um oi aí pro pessoal? Não precisa aparecer, não. Não tenho roupa para o evento, para aparecer em câmera. Fica tranquila. Não, primeiro eu parabenizar as meninas, tá? Cara, vocês são sensacionais na automação, já me deu muitas ideias, eu sou a maluca da automação aqui, mas já tive várias ideias aí com vocês. E sobre o sorteio, boa sorte para todo mundo, certo? Porque eu tô em vários eventos, todo mundo reclamando, não tem brinde quando é evento online, não tem brinde. Temos aí o brinde hoje, finalmente, né? Hoje vai ter brinde, sim. Obrigada, Dai. Obrigada. Deixa eu só abrir minha tela aqui, que eu me perdi na minha tela, só um minutinho. Bom, então fiz uma lista aqui, pessoal, só dos participantes que não são parceiros, tá? Então, as meninas também que apresentaram super merecem estar no sorteio, então tá aqui com a gente na lista. E deu um total de 43 pessoas. Eu vou usar aqui um site chamado Sorteador Online. Só um minutinho aqui que eu vou compartilhar. Vai ser tipo a telecena. Compartilhando. Consegue ver minha tela? Sim. Beleza, então eu vou sortear 5 números. Temos 5 garrafinhas, 5 números. De 1 a, deixa eu ver aqui, quantas pessoas? 43. 1, 2, 3 e já. 26, 16, 2, 25 e 20. Vamos ver quem são os sortudos. 26 é a Larissa Rocha, da Acreditas. Essa é a primeira ganhadora. Então, aqui. 16. É a Fabíola Espina, da UOLink. Conhece, meninas? Sim! Pelo menos ela ganhou. Número 2. Aline Moraes. Não tem o nome da empresa, mas tá @hotmail. A Aline, acho que trabalhava com a gente, Dai. Da Bia? Isso, que agora ela é da Amaro, acho que. 25, vamos ver quem é 25. Kleber Fonseca. O Kleber fez a pergunta aqui da Cíntia. E 20, que é a Isabelle Gomes. Também não tem o nome da empresa. Parabéns, pessoal. Eu vou entrar em contato com vocês. Eu tenho aqui o e-mail de vocês. E aí eu vou pedir o endereço para a gente poder mandar o prêmio de vocês. Obrigadão pela participação. Deixa eu abrir aqui a telinha. Não rolou pra gente. Não foi dessa vez. Abrir aqui na PPT.
Então, eu vou entrar em contato com vocês, pessoal, para pegar o endereço. E aí a Paty vai postar aí no correio. Obrigada, Paty. Adorei o presentinho aqui. Agora vai agradecimento, né, pessoal? Nosso patrocinador global, né, que disponibiliza todas as ferramentas, né, para a gente poder fazer esses eventos bem bacanas. Foi bem legal a participação das meninas, trazendo de forma dinâmica ali como elas trabalham no dia a dia com automation. Achei muito rica a apresentação, né? A gente vai disponibilizar no canal do evento mesmo, no link do evento. Acho que até amanhã já consigo subir para vocês esse vídeo já editado. Aos nossos patrocinadores, né? Todos os patrocinadores, eu vi que muitos patrocinadores estão aí presentes com a gente. Obrigada pela participação do André Palma, eu vi que ele está por aí também, da Cláudia. Muito obrigada pela participação aqui no nosso evento. E a todos os parceiros. Obrigada, Paty, pelos brindes mais uma vez. A agência Sabiá. E obrigada, meninas da TAG, né? Da TAG Bank, TAG Seguro, né? Muito bom a participação de vocês. Obrigada, Dani, pela super indicação. Você é top também. Obrigada por indicar pessoas super fantásticas aqui para participar. Obrigada, Miriam, também pela participação, por contribuir aí com o conteúdo de vocês. Foi muito rico essa noite para a gente. Obrigada, gente. Foi bem legal participar, gostei bastante. E até o próximo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã já compartilho com vocês os nossos vídeos e as nossas fotos aqui, e alguns prints que eu tirei de tela. Parabéns, meninas. Sensacional. Obrigada, gente. Beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daí.